Olá pessoal, aqui é a enfermeira Laís, professora de saúde do idoso, e hoje vamos dar início à nossa aula de número 6, que são as dificuldades enfrentadas pelos idosos. Vamos começar? O envelhecimento e a diminuição das funções vitais, elas podem trazer dificuldade aos idosos, como por exemplo, imobilidade, instabilidade postural, quedas, incontinência urinária, também incontinência fecal. Na aula de hoje, vamos falar sobre os dois primeiros tópicos, imobilidade e instabilidade postural. Na próxima aula, falaremos sobre quedas e incontinências, ok? O que é, galera? A síndrome da imobilidade. Imobilidade da falta de movimento. É aquele idoso que não anda e que não consegue se mexer na cama por conta própria, ou tem algum tipo de limitação para andar ou para se movimentar na cama. Essa síndrome é definida como um conjunto de repercussões deletérias, repercussões negativas no organismo acamado por um período prolongado. O que é essa síndrome da imobilidade? É um conjunto de situações que vão acontecer com o idoso pelo fato dele estar acamado há muito tempo. Nós sabemos que o movimento dos músculos é essencial para a manutenção da massa muscular, da postura, da marcha correta. E esses idosos acamados, eles acabam perdendo um pouco dessas funções de marcha, postura, equilíbrio, muitas vezes devido ao tempo prolongado de repouso, tempo prolongado na cama. Sendo muito prejudicial, essa síndrome da imobilidade é muito prejudicial, principalmente para os idosos acima de 60 anos, para as pessoas acima de 60 anos, ou seja, os idosos. As causas da imobilidade são variadas, porém as mais predominantes são afecções neurológicas e musculoesqueléticas, ou seja, aquelas pessoas que têm doença de Alzheimer, por exemplo, tiveram algum tipo de acidente vascular cerebral, e devido a isso vão ficar acamadas. Ou então aquelas que têm algum tipo de distúrbio muscular ou quebraram um osso, também são obrigadas a ficarem acamadas. Considera-se que quando um paciente passa de 7 a 10 dias no leito, apenas no leito, considera-se esse tempo como um período de repouso, de 7 a 10 dias. A partir de 10 dias, mais ou menos entre 12 e 15 dias, já é considerado um período de imobilização. Então, o máximo para não ser considerado imobilização é até 10 dias no leito. A partir de 15 dias, depois desse período, o paciente já assume uma condição de decúbito de longa duração. A cada semana de restrição no leito, o paciente perde massa muscular e, consequentemente, força muscular. Ao final de 4 semanas, o indivíduo perde aproximadamente 50% da força inicial. Então, apenas um mês, gente, apenas um mês sem sair da cama, você já perde aproximadamente 50% da sua força muscular. E isso é bem ruim, tanto para os idosos quanto para aquelas pessoas que possuem uma internação prolongada. Quando elas conseguem sair do leito, é necessário uma fisioterapia, uma terapia ocupacional, um fortalecimento desses músculos, já que 50% da força é perdido nas primeiras 4 semanas. O sistema músculo-esquelético de músculos e de ossos é o mais acometido por essa síndrome da imobilização. Porém, não é o único. Praticamente todos os sistemas do organismo ficam comprometidos. Compromete-se o sistema cardiorrespiratório, vascular, endócrino, gastrointestinal, urinário e neurológico, além do tecido conjuntivo e do tecido epitelial, da pele. Todos esses sistemas são prejudicados de alguma forma pela síndrome da imobilização. Existe a possibilidade da imobilidade também afetar o estado emocional do paciente, levando à apatia quando você não tem mais nenhuma reação, isolamento, depressão, ansiedade. A síndrome da imobilidade, ela representa um risco para o indivíduo acometido por causa da redução da capacidade funcional, redução das funções fisiológicas
e por causa das complicações possíveis. As complicações vão variar de acordo com a condição do paciente anterior à imobilidade, comorbidades pré-existentes e aos cuidados no leito com esse paciente. Então, para os pacientes que acabam acamados, que acabam imóveis, as condições, as complicações vão variar de acordo com as condições que ele tinha previamente. Se era uma pessoa previamente mais saudável, ela vai ter mais reservas funcionais para lidar com essa perda e, portanto, vai ter menos repercussão. Se já era uma pessoa muito debilitada, muito enfraquecida, essa imobilidade pode levar a complicações piores. A etiologia quer dizer causa, galera. A causa da síndrome ela é multifatorial, vários fatores, sendo os principais fatores musculoesqueléticos, dos músculos e dos ossos, e neurológicos, a parte nervosa do cérebro. Podem ser desencadeadas por fatores psicológicos, sociais e fatores físicos. Quais fatores psicológicos ou neurológicos podem desencadear a síndrome da imobilidade? Paciente depressivo que apresenta medo de cair ou ainda alguma doença neurodegenerativa, como Alzheimer. Eles podem passar a ficar restritos no leito e aí desenvolvem a síndrome. Aquele paciente que não quer mais levantar, porque ele é depressivo, ele tem medo de cair, ou ele tem Alzheimer, então ele acaba ficando mais tempo no leito e fica vulnerável a desenvolver a síndrome da imobilidade. Aspectos sociais. Pacientes institucionalizados, pacientes que se isolam socialmente, que não têm estímulo para se levantar, onde não há o apoio da família. Pessoas com esse perfil têm uma tendência maior a se restringir ao leito, culminando nessa afecção. Então, aquela pessoa que a família não estimula ela a levantar, ela fica mais isolada num quarto, às vezes trancada no quarto pela família para que ela não saia. Essas pessoas elas vão tender a ficar mais na cama e isso vai causar a síndrome da imobilidade. E os aspectos físicos? Indivíduos idosos apresentam uma série de limitações físicas que podem levá-lo à imobilidade no leito. Tais afecções podem ser osteoporose, fraqueza muscular, insuficiência venosa, tratamento de fraturas, por exemplo, em alguns casos, pode levar à restrição no leito até que a fratura esteja consolidada, até que a fratura esteja emendada, digamos assim. Isso pode fazer com que o idoso fique acamado por até 4 semanas, depois de tratar algum tipo de fratura. Fazer uma cirurgia de fêmur, por exemplo. E essa restrição no leito, ela vai trazer benefícios para o local onde estava quebrado, né? Ela vai ajudar o osso a emendar de forma correta. Porém, vai causar efeitos deletérios, efeitos degradantes para o organismo de uma forma geral. Então, aí dois lados da moeda. A restrição ao leito em pessoas que tiveram fraturas, ela é essencial para que o osso volte a se consolidar. Porém, até 4 semanas no leito, lembra-se que em 4 semanas, 50% da força muscular é perdida. Então, uma idosa que caiu, sofreu uma fratura, fez uma cirurgia, ela vai ter que ficar por 4 semanas no leito, pelo menos. E isso vai causar pelo menos 50% da perda muscular se ela não fizer nenhum tipo de atividade de fisioterapia e de fortalecimento da musculatura enquanto está deitada no leito. Como que é diagnosticado a síndrome da imobilidade? Os critérios para a identificação dessa síndrome são classificados em critérios maiores e critérios menores. Existem 2 critérios maiores, tá? 2 critérios que podem acontecer para a gente classificar como síndrome da imobilidade. Múltiplas contraturas, contratura, você comprimir, contrair os músculos, apertar os músculos. E presença de déficit cognitivo, dificuldade da cognição, da inteligência, da parte psiconeurológica. E tem os critérios menores, que são úlcera por pressão, não é mais úlcera, né? Lembrando que o termo mudou para lesão, depois eu vou mudar aqui no slide. Disfasia. Disfasia é uma perturbação da linguagem associada a uma lesão cerebral, que consiste na má coordenação das pessoas.
Então, a disfasia, ela vai envolver tanto o entendimento quanto a expressão do que a pessoa quer falar. Ela não vai conseguir falar e ela vai ter dificuldade em te compreender também. Então, um dos critérios menores é lesão por pressão, disfasia, dupla incontinência, ou seja, incontinência urinária e incontinência fecal. Então, ela não vai conseguir segurar nem o xixi, nem as fezes. Afasia. O que é afasia? Um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Ela não vai conseguir se comunicar, mas ela consegue te entender. Tá? A afasia. A disfasia, ela tem dificuldade tanto de se comunicar com você, quanto de entender o que você está falando. O paciente é considerado como portador da síndrome da imobilidade quando apresenta os 2 critérios maiores e 2 dos 4 critérios menores. Ou seja, para ser considerada síndrome da imobilidade, tem que ter os 2 critérios aqui: múltiplas contraturas e presença de déficit cognitivo. Esses 2 têm que estar presentes. E pelo menos 2 desses aqui: incontinência, afasia ou lesão por pressão e disfasia. Então, é assim que se diagnostica uma síndrome da imobilidade, certo? Quais são esses sintomas da síndrome da imobilidade? A imobilidade prolongada por consequência de uma restrição ao leito, ela pode levar o indivíduo a uma redução geral da condição funcional. Diminuição no nível de condicionamento físico, obviamente, né? A pessoa está na cama, não está se exercitando, o condicionamento físico vai cair. Diminuição da força muscular, tornando essa pessoa mais suscetível a uma série de mudanças que podem comprometer ainda mais a sua condição. Quais mudanças? Aumento de peso, porque você não faz mais atividade, você vai aumentar peso. Alteração na composição corporal, aumentando o percentual de gordura e diminuindo o percentual de massa magra, de músculos. Aumento da pressão arterial, diminuição da amplitude de movimento das articulações e piora do condicionamento cardiovascular. Então, é uma bola de neve, né, galera? Uma coisa leva a outra. O paciente fica acamado, e aí ele vai ter perda da função, perda da cognição, que vai levar a um aumento da massa de gordura e diminuição da massa muscular, que vai aumentar a pressão, que vai piorar o sistema cardiovascular. Então, é tudo um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra, até tornar o idoso bastante vulnerável a essas mudanças que ocorrem. Os sinais e sintomas da síndrome da imobilidade, eles podem ser percebidos em praticamente todos os sistemas do organismo. Então, quando o idoso chega a uma síndrome da imobilidade, todos os sistemas dele sofrem. E o seu grau de comprometimento vai variar de acordo com as condições prévias do paciente, as comorbidades e os cuidados no leito. Já falamos, né? Quais são os principais sistemas que são afetados na síndrome da imobilidade? Músculo esquelético, cardiovascular, endócrino, gastrointestinal, geniturinário e o sistema respiratório. Vamos ver mais ou menos um por um o que vai ser mudado? No sistema músculo-esquelético, nos músculos e nos ossos, o que acontece quando o paciente fica muito tempo no leito, sem sair, sem se movimentar? O músculo esquelético é o sistema onde as repercussões são mais percebidas pelos profissionais de saúde. São as piores repercussões. Os pacientes podem ter osteoporose, que é uma porosidade dos ossos, fibrose, tecido cicatricial, contraturas, os músculos ficam contraídos, atrofia muscular, os músculos vão ficar atrofiados, vão ficar mais finos, consequente fraqueza e diminuição da resistência muscular, pois os músculos não mantêm a integridade de suas funções em decorrência da inatividade. Aquelas pessoas que fazem musculação o tempo todo, elas tendem a aumentar a massa muscular, certo? Porque os músculos eles aumentam com a atividade. A mesma coisa acontece com o caminho oposto. A completa inatividade, sem nenhuma atividade, vai fazer com que os músculos atrofiem, fiquem mais fracos, fiquem mais finos e a massa muscular caia. Com isso, as transferências no leito vão ficar prejudicadas
Transferir o paciente para a cadeira, transferir o paciente para tomar um banho, já não vai ser mais tão fácil, porque ele não consegue se segurar, ele não consegue se levantar, porque a massa muscular está diminuída. O paciente passa a não poder ajudar nas atividades da vida diária. Os primeiros músculos a serem lesados são os dos membros inferiores, das pernas, dos pés, pois a gravidade passa a não exercer o seu papel com plenitude, o que pode contribuir também com a desmineralização óssea e, consequentemente, osteoporose. Se não tem estímulo para o osso produzir cálcio, o osso vai produzir menos cálcio. Vai absorver menos cálcio, digamos assim. Não é o osso que produz, mas ele absorve cálcio. Então, quando não tem esse estímulo da gravidade, vai ser absorvido menos cálcio, o que vai levar à osteoporose. Os ossos vão ficar mais porosos. A falta de mobilidade também acarreta na inatividade muscular, fraqueza muscular e pode comprometer a irrigação sanguínea, diminuindo o aporte nutricional e a tolerância ao ácido lático. Quer dizer, galera, que os músculos da perna, eles ajudam a retornar o sangue para o coração. Então, se os músculos estão enfraquecidos, vai haver uma dificuldade desse sangue que está aqui em voltar para o coração do paciente. Dessa forma, pode causar, por exemplo, uma trombose, o sangue vai ficar preso aqui na parte de baixo, isso pode causar uma trombose, pode causar uma embolia, porque não tem mais a atividade do músculo para ajudar a bombear esse sangue de volta para o coração, ok? Sistema tegumentar, pele, tecido conjuntivo, tecido subcutâneo, esse é o sistema tegumentar. Quando se está restrito de forma prolongada ao leito, é comum que a gente encontre uma pele atrofiada, uma pele mais fina e com lesões por pressão. Nós já vimos em algumas matérias o que é a lesão por pressão, certo? Essas lesões são definidas como locais que apresentam ulcerações com necrose celular, morte celular, necrose é morte, causada por isquemia, falta de oxigênio naquele local. A isquemia acontece quando uma pressão externa sobre o tegumento é maior que a pressão do sangue, o que faz diminuir o fluxo sanguíneo para a região, diminui o oxigênio nos tecidos e diminui a nutrição dos tecidos. E com isso as células vão morrer e devido à morte vai se abrir feridas. É muito comum na região da sacra, aqui na parte de trás, por cima do glúteo do paciente. A lesão por pressão ela pode chegar até o osso, gente, até o osso. Causam dor e desconforto ao paciente, além de prolongar a doença, retardo de uma alta hospitalar, porque se tiver com a lesão não tem como levar para casa, e que vai deixar o indivíduo mais sujeito a quadros de infecção, devido à descontinuidade da pele. A pele é uma proteção contra a infecção. Se a pele está rompida, como numa lesão por pressão, o indivíduo vai ficar mais sujeito a ter uma infecção. Então, devido à descontinuidade da pele, a umidade e o calor no local, o indivíduo vai ficar mais suscetível a ter uma infecção. Também acontece um aumento da mortalidade desses indivíduos que têm lesão, porque causa septicemia, né, sepse, por pseudomonas aeriginosas, streptococcus, estafilococcus, escherichia coli, que são algumas bactérias, tá, gente? Tanto no local da lesão, quanto de forma sistêmica. Do local da lesão, essas bactérias podem pular para o sangue, o que vai causar uma alta mortalidade nos indivíduos que apresentam essas lesões por pressão, certo? O que acontece com o sistema cardiovascular, o coração e os vasos? O coração, as veias e as artérias. Nessa síndrome da imobilidade, tem uma deficiência no retorno venoso. Como já falei com vocês, os músculos da perna vão ficar mais atrofiados. E isso causa uma dificuldade do sangue de voltar da perna para o coração, o que vai levar a um acúmulo de sangue nos membros inferiores. E aí a gente vai ver um edema nos membros inferiores, inchaço nos membros inferiores. E além disso, vai ter um enchimento incompleto do coração. Porque se não volta sangue para o coração,
não vai encher o coração de forma correta, certo? A gente tem uma quantidade limitada de sangue. Se o sangue está ficando todo na perna, porque os músculos não têm força para subir com ele para o coração, vai faltar sangue para encher o coração. E devido a isso, vai acontecer um déficit na eficiência do coração. Esses eventos, eles vão desencadear um mecanismo compensatório. Para quê? Com a falta de sangue, a pressão arterial vai cair. Então, para compensar essa pressão arterial mais baixa, o corpo, para manter os níveis de irrigação, ele vai aumentar a frequência cardíaca para ver se consegue sair mais sangue. E essa frequência de aumento vai ser de 1 batimento por minuto a cada 2 dias. Então, 1 batimento por minuto a cada 2 dias, e um dia ele vai estar batendo 61. No dia seguinte, 62. Daqui a 2 dias, 62. Daqui a 2 dias, 64. Daqui a 2 dias, 68. A princípio parece que não faz tanto efeito, mas dentro de 10 dias vai ter aumentado 5. Dentro de alguns meses, ele já vai estar com a frequência cardíaca extremamente aumentada, para tentar compensar a falta do sangue que está na perna. Com isso, o que vai causar? Outro mecanismo de compensação. Se está chegando menos sangue, o corpo vai aumentar a pressão sistólica. De que forma? Aumentando a resistência periférica, ou seja, os vasos, as artérias vão ficar mais endurecidas, de forma a tentar aumentar a pressão do sangue e tentar levar sangue para todos os órgãos. Isso tudo devido à falta da mobilidade, gente. Pra você ver como que o movimento é uma coisa importante. E o tempo de ejeção sistólico absoluto e o tempo de diástole é encurtado, diminuindo o volume sistólico. O volume sistólico é o volume de sangue que sai do coração a cada batimento. Isso vai ser diminuído com essa síndrome da imobilização. No sistema gastrointestinal, o estômago, intestinos, comida, alimentação, o que acontece quando se tem a síndrome da imobilidade? Vão ter várias alterações quando a anorexia, a pessoa não tem vontade de comer, diminuição do peristaltismo, do movimento intestinal. Então, isso aí vai causar uma constipação no paciente, porque o intestino vai se movimentar menos para tentar eliminar aquela comida dali dentro, o que vai ocasionar diminuição da absorção de nutrientes e a constipação. Os idosos, eles absorvem menos os nutrientes, absorvem menos as vitaminas, absorvem menos os minerais. E a constipação, que é a obstipação, não vão conseguir evacuar, que é agravada pela desidratação e redução do volume plasmático. A pessoa está desidratada, tem pouco sangue, tem pouco volume no plasma sanguíneo. E com isso ela vai ter uma constipação. Pode ocorrer também a incontinência fecal, quer dizer o quê? A pessoa não consegue mais segurar as fezes, como pessoas jovens conseguem. No sistema gênito-urinário, sistema urinário de eliminação de urina, o decúbito dorsal ficar deitado de lado, de frente, deitado com as costas na cama, ele compromete o esvaziamento da bexiga. A bexiga não consegue esvaziar, porque esse decúbito ele gera uma pressão, uma dificuldade de gerar pressão intraabdominal nessa posição. Quando o idoso fica muito tempo no decúbito dorsal, ele vai ter dificuldade de esvaziar a bexiga. E o que isso pode causar? Pode causar uma retenção urinária, que vai causar uma infecção urinária. É por isso que os idosos eles têm muita infecção urinária, eles não conseguem esvaziar a bexiga corretamente. A fraqueza muscular, lembra que quando a pessoa fica muito tempo na cama, ela perde massa muscular. Não apenas nos membros, mas também nos músculos abdominais, os músculos da barriga, os músculos da bexiga, o que também vai dificultar na eliminação urinária. Vai ocorrer um enfraquecimento desses músculos abdominais, restrição dos movimentos do diafragma e relaxamento incompleto do assoalho pélvico. Então, vai provocar uma retenção urinária parcial.
o que vai acontecer também é um aumento da excreção de cálcio e incontinência urinária. Devido aos músculos estarem fracos, a gente consegue segurar o xixi porque tem um músculo que fecha a bexiga. Já que esses idosos, esse músculo está fraco, eles não vão conseguir mais segurar a urina. Os idosos têm muita infecção urinária devido a isso, tá, gente? Porque eles não esvaziam completamente a bexiga, existe mais cálcio correndo ali, os músculos estão mais enfraquecidos, então não conseguem fazer aquela força que é preciso fazer para eliminar completamente o xixi e esvaziar completamente a bexiga. E no sistema respiratório? As complicações do sistema respiratório são preocupantes, devido a uma alta mortalidade. Então, as complicações respiratórias, elas causam muita mortalidade. Por quê? A função pulmonar fica comprometida, em torno de apenas 25% no imobilismo. Então, a função pulmonar de um paciente imobilizado, ela vai ficar em torno de 25%. Existe uma redução da capacidade pulmonar total, do volume corrente, volume minuto, volume residual e volume expiratório forçado. Em decorrência da perda da massa da força muscular, os movimentos do diafragma, o diafragma é um músculo que movimenta o pulmão para cima e para baixo, para entrar e para sair ar. Se os músculos estão enfraquecidos, o diafragma também fica enfraquecido. E dos músculos intercostais ficam debilitados, tornando a respiração mais superficial. Essa superficialização da respiração, ela vai ser associada a um aumento do dióxido de carbono, que também vai aumentar a frequência cardíaca. Vai haver um acúmulo de secreções, pois o paciente, a função ciliar, a expansão torácica e a força muscular estão prejudicadas. Função ciliar são os cílios, são umas células pulmonares especiais. A tosse nessas condições também se encontra menos efetiva. O paciente idoso ele tem mais dificuldade de tossir. Então, se ele engasgar com alguma coisa, ele vai ficar mais suscetível a uma infecção respiratória. Porque se ele engasgar, ele não vai conseguir tossir para eliminar aquela água, por exemplo, que está entrando, aquela comida que está entrando. Quando a gente engasga, quer dizer que alguma comida foi para o buraco errado e acabou na traqueia. E aí a gente tosse para eliminar para fora essa comida, essa água que entrou para a traqueia. O idoso tem dificuldade de tossir. Então, vai entrar para o pulmão dele e vai ficar lá, causando a famosa pneumonia. É por isso que os idosos têm muita pneumonia, tá, gente? Como se trata e se previne a síndrome da imobilidade, já que ela tem tantas repercussões como nos idosos? O tratamento e a prevenção é de forma multidisciplinar, então várias disciplinas. Cada profissional tem um papel fundamental nesse cuidado com o paciente, inclusive com a ajuda dos familiares e cuidadores. O paciente deve ser estimulado a ter uma movimentação ativa no leito. Deve-se estimular o paciente a se movimentar. Essa movimentação deve ser realizada com exercícios ativos, preferencialmente. Preferencialmente, o idoso tem que fazer atividade de forma ativa. Porém, se ele não tiver condição de fazer de forma ativa, um fisioterapeuta ou alguém da família pode ajudá-lo a realizar as atividades, para que mesmo que ele não consiga fazer de forma ativa, alguém faça de forma passiva, para pelo menos ele não perder a força muscular. Isso que faz a fisioterapia, e a fisio também vai ensinar a família para que a família também faça essas atividades passivas. Esse trabalho é realizado com o objetivo de movimentar as articulações, manter os músculos em movimento, evitar e minimizar os riscos de contraturas e de atrofias dos músculos. Além disso, se for possível, e dependendo do caso, o paciente deve ser estimulado a deambular, a sair do leito, a sentar, a andar. Ele deve ser sempre estimulado a fazer isso por conta própria, ok? Também, para melhorar a capacidade pulmonar, exercícios pulmonares podem ser realizados, também orientados pelo fisioterapeuta, com autorização médica. De que forma? Para prevenir ou minimizar as complicações pulmonares.
Então, esse paciente vai fazer atividades pulmonares para diminuir as complicações que possam ocorrer. Então, o fisioterapeuta ele vai realizar a atividade e vai orientar a família a tentar fazer o mesmo. Esses exercícios, além dos benefícios citados, evitam também complicações circulatórias, reduzem a dor, o inchaço e promovem o relaxamento do paciente. A prevenção de lesões por pressão é muito importante e deve ser feita através da mudança constante de decúbito. De 2 em 2 horas, temos que mudar o paciente de lado, para que ele não tenha lesões, tá, gente? Isso é muito importante. Uma lesão pode atrapalhar completamente a recuperação desse paciente. Então, de 2 em 2 horas tem que ser mudado de decúbito, como está sendo feito aqui com esse paciente. E na hora do manejo, não machucá-lo, tem que ter muito cuidado na hora de mexer com esse paciente, porque ele tem a pele muito frágil, muito fina e pode ser machucada à toa. Outro ponto muito importante na prevenção e na manutenção da pele hidratada é a manutenção da pele hidratada e seca. A pele do paciente hidratada e seca também vai evitar lesões por pressão. Também devem existir cuidados se a pele já estiver com uma lesão, a fim de prevenir que isso tenha complicações. Então, tem-se que trocar as fraldas com frequência para evitar que a pele do paciente fique em contato com as excretas, com a urina, com as fezes, porque isso vai deixar a pele dele úmida, sem contar que as fezes são contaminadas. Então, se as fezes entrarem em contato com a lesão também vai ficar contaminada. E os lençóis do paciente devem estar sem dobras, os lençóis devem estar bem esticadinhos. O posicionamento no leito é estimulado para que não haja posições viciadas, por exemplo, a flexão, pois esse posicionamento é favorável ao desenvolvimento de contraturas musculares. Observa esse dorzinho aqui, ó, acamado, como que ele está contraindo as pernas em flexão. Ele está fletindo os membros. Isso é muito comum em pacientes que são acamados há muito tempo. Eles ficam com os membros fletidos e contraídos. Você não consegue nem esticar a perna dele em algum momento, porque isso aqui vai ficar muito endurecido, vai estar muito contraído, com contraturas. E você não vai conseguir abrir a mão dele. A mão dele também, a gente pode ver que também está contraída aqui, ó. Não conseguimos abrir a mão, não conseguimos abrir os pés, porque ele já ficou viciado nessa posição aqui e todo contraído. O suporte nutricional para esse paciente deve ser realizado com rigor, ou seja, tem que ter acompanhamento de um nutricionista, de alguém especializado. Porque o indivíduo desnutrido, ele tem mais chances de apresentar lesões e de apresentar complicações. Se não tem minerais, se não tem proteínas para fechar as lesões, para fortalecer os músculos, esse paciente ele vai ter mais chance de desenvolver complicações e lesões. Além da falta do nutriente, ainda existe a falta da absorção prejudicada. Já que o sistema gastrointestinal mudou, os idosos eles conseguem absorver menos os nutrientes que eles ingerem. Então, galera, esse foi a síndrome da imobilidade, tá? Que é quando o idoso fica muito tempo imóvel no leito, e isso causa diversas lesões, diversas dificuldades para esse paciente. E a instabilidade postural? O que é isso e o que isso causa no indivíduo idoso? Botei aqui uma foto de uma mulher jovem, que ela consegue ficar estável, ela consegue ficar equilibrada numa posição completamente não natural. Os idosos, eles não conseguem nem se equilibrar nas posições em pé normais. Eles apresentam essa instabilidade postural. A instabilidade postural e as quedas, cair, representam a principal causa de incapacidade entre os idosos. Normalmente, quando estamos de pé, nós temos um balanço corporal que é adequado para a manutenção do equilíbrio. Os braços estão bem distribuídos ao lado do corpo, ocorre uma adequada percepção do mundo externo. Dessa forma, se desenvolvem atividades que permitem um deambular perfeito, o andar perfeito, com um equilíbrio estável e sem perder o que chamamos de estabilidade postural, que é o movimento natural do corpo contra os efeitos da gravidade.
Porque quando a gente anda, quando a gente está em pé, a gente consegue manter esse movimento corporal, apesar da gravidade tentar nos puxar para baixo, certo, gente? O balanço corporal ele é maior nos primeiros meses de vida. Quando as crianças tendem a também ter essas oscilações, elas balançam um pouco ao se movimentar. Então, esse balanço, essa dificuldade de se manter em pé e equilibrado, ele é maior nos primeiros meses de vida, vai diminuindo ao longo dos anos. Então, quando somos adultos, nós não temos mais esse balanço corporal, que é essa perda do equilíbrio, e tende a aumentar, voltar ao que era quando era criança, após a sexta década de vida. Então, após 60 anos, tende-se a perder um pouco esse equilíbrio e aumentar esse balanço corporal. Essa situação de balanço pode chegar a um grau de instabilidade tão grande que coloca uma pessoa em risco de queda, porque ela está tão desequilibrada que ela tem um risco de cair, o que agrava a existência, que é agravado pela existência de um enfraquecimento visual. Então a pessoa já perdeu um pouco o equilíbrio, ela já fica um pouco balançando e ela ainda tem uma perda visual, que vai fazer com que exista o risco de queda. Se ela não tem aquele equilíbrio que os adultos têm, elas podem cair, pode ocorrer uma queda devido à perda da instabilidade postural. A instabilidade postural e o desequilíbrio são comumente demonstrados como aumento da oscilação do corpo. Então, o corpo vai oscilar em situações de desequilíbrio entre a visão, a audição e o sistema neurológico. Isso vai gerar um comprometimento na estabilidade, alterações na marcha, os idosos que têm dificuldade em caminhar, que podem gerar quedas, especialmente se os idosos em pacientes idosos que tenham uma fraqueza muscular nos membros inferiores e que tenham dificuldade para andar. Então, a instabilidade postural, a fraqueza muscular, desequilíbrio neurológico, de audição e de visão podem gerar quedas, tá, galera? Déficit visual e auditivo, dificuldade para enxergar, dificuldade para escutar, lentidão dos reflexos neurológicos de proteção. O que são esses reflexos neurológicos? Sabe quando a gente vai cair, a gente percebe que está caindo, a gente consegue se ajeitar para que a gente não caia? Isso é um reflexo. O seu corpo consegue, consegue em tempo hábil corrigir o seu posicionamento para que você não caia, não vá ao chão. Isso é um reflexo típico das pessoas que é perdido ou é lentificado, vai ficar mais lento das pessoas idosas. Então, existe essa lentidão dos reflexos, perda dos músculos, fragilidade do idoso, e são condições que são próprias do envelhecimento e que contribuem para aquela sensação que o idoso tem de tontura e de instabilidade postural. Parece que ele vai cair, parece que ele está oscilando. Alguns medicamentos, como diuréticos e antihipertensivos, se estiverem em doses inadequadas, administrados aos idosos com doenças cardiovasculares, também podem causar instabilidade postural, porque esses medicamentos podem causar uma queda na pressão. Quando a pressão cai, a gente não fica tonto? Já tiveram um quadro de pressão cair? A gente fica tonto, o olho fica escuro. No idoso, a chance disso acontecer é muito maior. Então, às vezes, eles caem porque tomaram um diurético, e isso abaixou a pressão, e aí ele teve uma instabilidade postural e ele vai cair por conta disso. Então, essas medicações elas contribuem para uma alta prevalência de quedas na população idosa. Então, o número de quedas na população idosa é sempre muito alto, com sérias consequências, inclusive a morte. Algumas quedas podem levar à morte. Na maioria das vezes, o mecanismo da instabilidade e desequilíbrio no idoso é multifatorial, vários fatores envolvidos. Envolvem alterações próprias do envelhecimento, que são somadas às condições mórbidas predisponentes. Então, alterações próprias que já vêm do envelhecimento do idoso, que são somadas a condições de doença que ele já tinha antes de ficar idoso. Se ele é diabético, se ele é hipertenso, se tem problema cardíaco, se teve um AVC, tem problema neurológico. Então, a gente junta isso tudo. A instabilidade postural, o desequilíbrio,
alterações no envelhecimento, doenças prévias, e isso vai fazer com que o idoso acabe tendo mais risco de quedas devido a uma instabilidade postural, ok? O que é essa instabilidade postural? Na terceira idade, o indivíduo começa a ter uma redução da capacidade de perceber onde ele está, onde ele pisa e de reconhecer o meio externo. Ele tende a olhar para baixo, para a colocação dos pés durante a deambulação, quando ele está andando, e pode não estar prestando atenção se tem algum obstáculo no ambiente, como chão irregular, degraus, animais e outras coisas. Dessa forma, o tempo de reação e a velocidade em realizar uma tarefa geralmente também reduz com a idade. Quando a gente é jovem, quando a gente percebe que vai cair, dá tempo da gente conseguir se consertar. O idoso não, porque ele tem esse tempo de reação diminuído. A extensão do tempo entre a percepção de um perigo e a tomada de uma ação para evitar esse perigo, ela vai estar aumentada. Portanto, idosos que participam regularmente de atividades de alto risco, que possam estar além de suas capacidades, por exemplo, idosos que têm que atravessar a rua movimentada, subir e descer escada várias vezes ao dia, eles estão mais sujeitos a quedas. Às vezes a gente vê aqueles vídeos, né, do idosinho querendo atravessar a rua e alguém tem que descer para ajudar, porque ele está com uma instabilidade postural, ele não consegue caminhar sozinho e ele pode até causar um acidente, se acidentar ou causar uma queda e acabar caindo. O que acontece para que essa instabilidade postural ela seja uma realidade no indivíduo idoso? Alterações na postura, o indivíduo acaba perdendo a estabilidade. Se a estabilidade é perdida, ele modifica o seu hábito de caminhar, não caminhando mais de forma elegante, com passos altos, olhando para frente, procurando o caminho. Isto é, tendo uma postura e um deambular adequados. Os indivíduos, à medida que envelhecem, eles tendem a assumir uma postura mais arqueada. Como assim? A gente diz que o idoso não perde altura, ele não diminui com o tempo, mas ele fica mais arqueado. A cabeça e o pescoço ficam para frente, os joelhos ficam um pouco fletidos, um pouco dobrados, o que pode agravar com a flexão do quadril. Então, o quadril também fica um pouco para frente. Os tornozelos e da coluna. Essas alterações são basicamente devido à adaptação à estabilidade postural. Quando começa a se perder a estabilidade, o corpo se adapta acontecendo essas adaptações que nós falamos agora. Mas também ocorre devido a uma retração muscular, calcificação dos tendões e ligamentos, bem como o estreitamento dos discos vertebrais pela osteoporose e a osteoartrose das articulações, que vão sustentar o peso corporal, coluna vertebral, joelho, além de aspectos patológicos. Então, por que as pessoas tendem a ficar mais curvadas? Porque elas perdem músculo, o músculo que faz com que a gente consiga manter a coluna ereta, a coluna reta. Calcificação dos tendões, os tendões e ligamentos vão ficar mais endurecidos e aí eles vão ter mais dificuldade de movimentar as articulações. Os discos vertebrais eles ficam perdidos, ficam estreitados, pode gerar uma hérnia e também vai gerar uma diminuição aí na altura do paciente, digamos assim. Aqui temos um exemplo de instabilidade postural. Podemos ver ó, a senhorinha e o senhorzinho com a mãozinha nas costas, porque perdeu a postura adequada. Essa é uma postura adequada. Os músculos mantêm as costas eretas. Aqui nós já temos uma perda da postura adequada. A coluna, o pescoço tende a ficar mais para frente. A parte torácica superior aqui, ó, vai ficar mais curvada e também a parte aqui de baixo fica mais curvada. Isso é comum acontecer nos idosos. Os espaços entre as vértebras também diminuem, como a gente pode ver. Aqui tem um espaço bem grande entre uma vértebra e outra. Aqui já diminuiu esse espaço. Então, a pessoa tende a ficar mais curvada, com a posição mais não tão propícia ao caminhar de forma elegante, de forma ereta.
Quais enfermidades que ocorrem no idoso e são capazes de diminuir a sua estabilidade, causando instabilidade, principalmente se elas forem somadas ao envelhecimento? Quais doenças que causam instabilidade postural nos idosos? Enfermidades do sistema de sustentação do corpo, que são doenças degenerativas das articulações. Sustentação, vamos dizer que é o chassi do corpo. As articulações, os ossos, as costelas, a coluna, os músculos. Esse é o sistema de sustentação, que mantém o corpo em pé. O que pode, então, acontecer nesse sistema que vai levar a uma instabilidade? Doenças degenerativas das articulações, debilidade por desuso e descondicionamento. Quando a gente não usa os músculos, eles vão ficar mais débeis, mais frágeis. Sequelas que tenham de fraturas, enfermidades nas partes moles do pé, então perda da massa dos pés. Também podem acontecer devido a enfermidades do sistema sensorial, dos sentidos, com alterações oculares, como catarata, glaucoma, ou alterações auditivas, como surdez e diminuição da acuidade auditiva. Também podem acontecer enfermidades neurológicas, Alzheimer, Parkinson, AVCs, que vão causar uma instabilidade postural. E também enfermidades cardiovasculares. As enfermidades cardiovasculares vão fazer com que o idoso possa ficar tonto, possa ter uma queda de pressão, e com isso ele vai ter uma certa instabilidade postural. Correto, galera? Então, nós falamos hoje sobre instabilidade postural e sobre a síndrome da imobilidade, tá bom? Na próxima aula vamos falar sobre quedas e sobre incontinência. Acessem a plataforma, os vídeos, realizem as atividades e qualquer dúvida estou à disposição nos contatos que vocês estão vendo aqui embaixo, tá bom? O ser humano busca sempre uma estabilidade, resistindo às mudanças, quando as mudanças são a única certeza que temos no mundo. A única certeza que temos é que as coisas vão mudar. Então, galera, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos na próxima aula.